Olá a todos, muito bem-vindos a esse primeiro vídeo da série de Excel do curso de Informática Aplicada da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Bruno, monitor da disciplina, e vou mostrar para vocês esse primeiro tópico da disciplina de Excel. Primeiro, a gente vai preencher aqui essa planilha de acordo com a apostila, na célula A1, código B1, quantidade, C1, preço unitário, e na D1, valor. Ok? Aqui, como vocês podem ver, o tamanho da célula está padrão, a largura da coluna, porém está cortando o texto. Para fazer isso, a gente pode clicar entre uma célula e outra e dar um autoajuste. Para fazer isso na planilha toda, seleciona a partir da letra da coluna que a gente quer, clica, segura e arrasta até onde a gente precisa. Depois, com o cursor do mouse entre uma célula e outra, fazendo esse sinal de duas setas abrindo, clica duas vezes e ele dá um autoajuste. Beleza. A primeira funcionalidade é o preenchimento automático. O que a gente vai preencher? O código dessas linhas. Começando do código 1, a gente vai até o código 4. Eu posso digitar um por um dessa forma, mas o que a gente vai fazer? Pegando aqui do primeiro código, a gente vai colocar o cursor do mouse no canto da célula, fazendo essa cruz preta. Vai clicar, segurar e arrastar com o mouse até onde a gente precisa. No caso, a célula A5. Quando eu soltar, o que ele faz? Ele copia tudo o que correspondente à primeira célula. Colocando o cursor do mouse aqui nessa opções de auto-preenchimento, eu clico e tem a opção de preencher série. Preencher série, o que ele vai fazer? A partir do número 1, ele vai preencher para baixo com um incremento. Olha só. Ou seja, de 1 em 1 ele foi até 4. Com esses dados selecionados, eu posso vir aqui na página inicial mesmo, na parte de edição. Tem essa opção aqui de preencher. Vou clicar, preencher em série. Aqui ele tem a opção da gente alterar esse incremento. Ou seja, ao invés de 1 eu posso colocar 10. Quando eu der OK, o que ele fez? Ele somou 10 para cada célula. 1 mais 10, 11 mais 10 e 21 mais 10. Vou voltar aqui para 1. Ok, isso aqui que a gente precisa. Próximo passo, segundo tópico, é a formatação condicional. O que é a formatação condicional? Formatação é tudo que eu quero que seja o padrão da minha célula, por exemplo. Se é em negrito, se é sublinhado, a fonte, o tamanho, a cor da fonte, o preenchimento da célula, só que com uma condição que a gente vai estabelecer. O que eu faço? Vou selecionar os dados que eu quero, no caso o preço unitário, vou vir aqui em estilos, formatação condicional, nova regra. Aqui ele tem a opção de diversas regras que a gente pode inserir nessas células. No caso, a gente vai precisar da segunda opção, formatar apenas células que contenham. Nesse, ele vai me explicar aqui a descrição da regra. Formatar apenas células com valor da célula, texto específico, datas, vazias, não vazias. No caso, a gente quer valor da célula. Qual vai ser a nossa condição? Está entre, ele tem outras opções, menor ou igual, maior do que, menor do que. No caso, a gente quer está entre 1 e 199. Ou seja, ele vai pegar todos os valores entre 1 e 199, inclusive os extremos. E o que a gente quer formatar? No caso, a gente só quer mudar a cor. Vou clicar em formatar, preenchimento, e vou escolher a cor que eu quero. No caso aqui, o vermelho. No OK. OK novamente. O que ele fez? Tudo que está entre aquele intervalo, ou seja, maior ou igual a 1 e menor ou igual a 1.9, ele pinta de vermelho. Se eu vier aqui e mudar o valor dessa célula, por exemplo,
199, ele vai pintar. Volto para o valor anterior, ele tira. Certo? O próximo passo é criar fórmulas. Fórmulas simples. A gente vai precisar para colocar o valor desse produto de exemplo, o valor total. Ou seja, ele vai multiplicar 10 por 1.2. Para começar qualquer fórmula, o Excel precisa de um identificador de fórmula. Qual que é o identificador de fórmula? Aqui na célula que eu preciso de fazer essa fórmula, eu vou colocar o sinal de igual. Quando eu escrevo igual, o Excel passa a entender que eu vou digitar uma fórmula. Ou seja, ele precisa de um padrão para essa fórmula. O que a gente quer fazer? A gente quer multiplicar o 10, então eu vou clicar na célula B2, ele já escreve para mim, sinal de multiplicação, asterisco, vezes o que eu quero multiplicar, 1.2. O que ele está fazendo? Ele está atribuindo um valor a essa célula B2, que é a célula B2, valor 10, multiplicando C2, que é 1.2. Dou Enter, ele vai fazer essa multiplicação para a gente. Eu poderia fazer nas células para baixo igual eu fiz na primeira. Mas como a gente já viu o preenchimento automático, eu posso fazer isso automaticamente. Coloco o cursor do mouse no canto da célula, clico, seguro e arrasto. Pronto. Na primeira, ele fez B2 vezes C2. Na segunda, ele já atualiza para B3 vezes C3, B4 vezes C4 e B5 vezes C5. Clicando duas vezes, ele mostra a edição dessa célula. B3 aqui em azul, vezes C3 aqui em vermelho. Essas são as fórmulas, uma fórmula mais simples que o Excel mostra pra gente. O quarto tópico é filtros. Vou mostrar para vocês essa função. Eu vou clicar aqui na célula 1, só para demarcar. Vou vir na guia Dados, no botão de filtro. Quando eu clico, o que o Excel faz? Ele mostra uma caixa de combinação em cada célula da primeira linha aqui da nossa tabela. Então, quando eu clico, ele mostra o seguinte. Ele mostra todos os valores que eu tenho abaixo dessa primeira célula. Ou seja, todos os códigos de 1 a 4. Se eu desmarcar e marcar algum que eu queira e der OK, o que ele faz? Ele esconde as outras linhas e mostra só a que eu marquei. Ele vai mostrar a quantidade, o preço unitário e o valor correspondente ao código que eu filtrei. Se eu filtrar 1 e 2, ele vai mostrar 1 e 2 e vai esconder 3 e 4. Volto aqui, tiro a seleção e volto a todos os dados ao normal. Eu posso fazer isso com qualquer coluna. Quantidade, preço unitário, valor. Inclusive, posso fazer por cor. Se eu vier aqui no preço unitário e filtrar por cor, ele tem a cor vermelho e sem preenchimento. Filtro por cor vermelho, ele vai mostrar todas as linhas onde o preço está pintado de vermelho. Volto aqui em sem preenchimento, ele vai mostrar o que não tem nenhuma cor. Em cima, limpar filtro de preço unitário. Clico, ele volta ao normal. Beleza? Desmarco aqui o botão filtro, ele tira. O quinto tópico são funções que o Excel monta para a gente automaticamente. Por exemplo, aqui embaixo do preço unitário ele coloca total. Vou fazer três fórmulas, três funções com esses valores aqui totais. Ou seja, total eu vou estar somando, vou colocar a média e o desvio padrão desses dados. O que eu preciso fazer então? Eu vou somar esses quatro valores. Eu posso somar um por um, ou venho aqui em página inicial, nesse botão de autossoma, vou clicar aqui do lado, ele tem as opções de soma, média, contar, máximo, mínimo. Eu vou colocar o botão soma. O que o Excel já fez? Ele colocou a identificação de fórmula, o sinal de igual, escreveu soma
que é uma função pré-definida do Excel, abriu parênteses e colocou D2, dois pontos, D5. O que isso significa? Que ele vai pegar todas as células dentro do intervalo de D2 a D5, inclusive os extremos. Por que o dois pontos? Dentro do Excel, a diferença entre dois pontos e ponto e vírgula é que o dois pontos significa um intervalo e o ponto e vírgula é item por item. Ou seja, somar D2 até D5 é diferente de somar D2, ponto e vírgula, D5. Em na primeira, dois pontos, ele pega todo o intervalo, enquanto que com ponto e vírgula ele pega somente o item que eu escrevi. Ou seja, para somar todos esses valores utilizando o ponto e vírgula para separar, eu teria que selecionar D3, ponto e vírgula, D4, ponto e vírgula, D5. Aí sim, ele vai somar todos os valores. Porém, com muitos dados, é muito mais prático você usar o intervalo. Ou seja, dois pontos vai de um ponto até o outro. Essa é a diferença. Isso vai ser importante mais para frente. Na minha média, a mesma coisa. Eu poderia pegar essa soma e dividir por 4. Ou fazer uma média automática. Vou clicar aqui na... Seleciono a célula, volto aqui nesse botão, média. Qual é a diferença? Ele pegou todos os valores acima dessa célula que eu estou escrevendo a minha fórmula. Inclusive aqui o total. Mas esse total não interessa pra gente. A gente quer o que? A média de D2 até D5. Então, arrumado aqui o nosso intervalo, eu vou dar Enter. O que ele fez? Igual média D2 até D5. Que é a mesma coisa que eu pegar um igual, soma D2 a D5 dividido por 4. É a prova real. E mais uma aqui de exemplo, desvio padrão. Eu começo a digitar, o Excel mostra todas as opções de fórmulas com o que eu estou digitando. No caso eu quero desvio padrão. Vou colocar aqui desvio padrão amostral. Clico duas vezes, ele termina de digitar a função, abre o parênteses, eu vou selecionar os meus dados, D2 a D5, fecho parênteses, aperto Enter. Ele calcula para a gente o desvio padrão desses dados. Certo? Esse foi o primeiro tópico do conteúdo de Excel. Qualquer dúvida ou comentário ou uma sugestão para esse vídeo, pode estar falando com o professor ou falando direto comigo. Eu vou deixar o meu e-mail na descrição do vídeo. E assistam, testem outras funções, coloquem mais dados, uns valores maiores, tirem a prova real, percebam a diferença aqui entre os dois pontos e o ponto e vírgula. E qualquer dúvida, pode falar. Ok? Um abraço e até a próxima.